Este filme foi feito de forma totalmente rock and roll, não é? Com pouquíssimos meios. Muitas vezes as pessoas perguntam-me, mas tu tiveste meses e meses para trabalhar com a Denise e com a Eduarda? E eu, não, na verdade tive 2 dias na Holanda e 3 dias em Roma, sim. E eu estou extremamente grata à forma como elas confiaram em mim. E para mim, então, pronto, tinha que ter realmente 2 câmaras e estou cansada hoje. Que justamente me preparei para este filme revendo, porque eu tinha feito um documentário que passou ontem, que era um documentário muito divertido, descontraído, assim, sobre a relação entre artistas e críticos, etc. Mas sabia que ao fazer este filme me ia deparar com um discurso, uma narração muito, muito dolorosa. Então eu revi as 9 horas do Shoah, do Claude Lanzmann, para um pouco ver como se filma este tipo de depoimento. E lá no Shoah, não sei se vocês têm presente, mas há uma cena muito dura na qual ele está a entrevistar um senhor que é barbeiro, que foi um sobrevivente dos campos de concentração, e o senhor a certa altura começa a chorar e não consegue mais falar. E ouve-se a voz do Claude Lanzmann atrás da câmara a dizer: tens que falar, tens que dizer. E ao mesmo tempo a intenção é boa, porque ele quer de alguma forma libertar, não é, a palavra daquele senhor. Mas ele realmente não consegue, e a cena dura minutos infinitos e sem que o senhor consiga vencer o choro, e acaba sendo uma cena muito, muito, muito dura. E eu pensei, eu nunca vou conseguir me encontrar não quero estar nesse papel, porque não quero de forma nenhuma que elas possam, sobretudo a Denise, que passou por esses interrogatórios, que elas possam me assimilar ou me associar ao papel do interrogador, não é? Então, o que eu lhes disse, apesar de ter pouquíssimo tempo para filmar, e disse: vocês só falam, só dizem o que quiserem, quando quiserem e como quiserem. Tudo aquilo que não quiserem dizer, eu faço as perguntas, se não quiserem responder, não respondem, estão completamente à vontade. E isso teve um efeito, de alguma forma, nelas, que abriu qualquer coisa. E eu estou-lhes eternamente grata, mas realmente as 2 câmaras ajudaram-me e de alguma forma o próprio teor do filme é que mandou na montagem a reconstruir. Estamos falando de reconstrução, não é? Reconstrução de uma identidade, reconstrução também de um país, neste caso o Brasil, mas a própria, eu acho que o exercício de fazer este filme para elas também permitiu uma reconstrução da própria memória delas, não é? Que estava oculta, não é? E então a palavra surgia de forma muito difícil muitas vezes, quer dizer, às vezes há inícios, ela começa a contar uma história, daí parava, tinha grandes momentos de aporia, assim, de silêncio, onde não vinha mais nada, depois abria um parênteses, depois um segundo parênteses, depois um terceiro parênteses e tal, e o final da primeira ideia, exato, o final da primeira ideia estava 15 minutos mais tarde. Daí esta montagem um pouco estrambólica, mas que retrata a própria reconstrução, assume que é uma palavra reconstruída com vista a uma identidade reconstruída. De um género que é um subgénero do documentário, que é o filme de depoimento. Sim, mas também eu pretendo que seja um documentário também, não é? Porque não se pode dizer que o Shoah seja um subgénero do documentário, não é? O depoimento não é, para mim não é um subgénero, é um género, porque até uma crítica que eu faço hoje em dia ao documentário, está muito na moda uma over encenação no documentário, não é?
E para mim isso é quase contrário à ideia do documentário. Por exemplo, quando se prepara um documentário é preciso explicar, fazer um guião onde se explica o roteiro, minuto por minuto, o que é que as pessoas vão dizer, etc. Sim, pode-se fazer isso, mas será sempre uma batota, porque o documentário, para mim, em todo o caso, é colocar-me ao serviço da palavra, não é? De quem é entrevistado e pronto, depois assumir uma forma, certamente, mas encontrar a forma adequada para esse depoimento. Mas primeiro está o depoimento. Depois, eu nunca me passaria pela cabeça fazer uma encenação dela a contar o que viveu. Acho que é uma coisa quase contrária à confiança que se tem que se estabelecer com a pessoa entrevistada. E esse pudor, não é? Sim, claro. Digam só quem tem alguma pergunta, levantem, se nos ouvimos todos. Que não são. Primeiro, parabéns. Depois, não sei se é um subgénero do documentário, não. Eu acho que estas coisas são sempre importantes. Exatamente como o exercício de memória. E eu estava a ver ou seja, isto faz-nos pensar também na nossa ditadura, também na nossa história, também lembrei-me imenso daquele livro do Indignados e não sei se conhece. Sim, do Stefano Zweig. Exatamente. E porque são pessoas que lutaram muito para os direitos humanos e de repente que agora dizem levantem-se e por favor façam qualquer coisa e de repente quando há a pergunta de valeu a pena isto tudo, ou seja, valeu a pena não teres infância, porque basicamente ela não tem infância, não tem memória e o ela ficar sem responder e depois diz sim, valeu, sobre isso e sim, valeu, mas aquilo não me parece assim tão convicto quanto isso. Há uma questão que eu ponho, ou que não sei se é bem, eu baralho mais vezes um bocado a falar isto aqui muito, mas que é o facto de serem duas mulheres e uma mulher a realizar. E se isso, dentro do pouco tempo que houve, foi fundamental para a cumplicidade que existe aqui. Ou seja, há uma abertura que existe nas respostas delas que tu achas que o facto de ser uma mulher que está à frente facilita a que essa abertura exista ou não? Eu não sei se é devido ao facto de ser mulher ou não, na verdade, mas sim ao facto de ela ter sentido enfim, de ter havido, para já a gente entendeu-se logo, não é? E tinham-me dito, cuidado, que ela é tremenda, tem um feitio terrível e tal. E ela tem um feitio terrível, mas um pouco como eu tenho um feitio terrível, né? Somos um pouco parecidas. Eu acho que ela sentiu uma confiança de toda a gente também, não é? Porque aí nem sequer é só o realizador que importa. Ela sentiu que estávamos lá totalmente para ela, para a ouvir. Houve momentos extraordinários em Roma, porque a gente tinha uma pequena equipe italiana e os italianos, claro, entendiam uma palavra sobre 5, sobre 7 do que ela estava a dizer e no entanto, às vezes estávamos atrás das câmaras e estava toda a equipa a chorar e a fazer esforços para não interromper a entrevista com os nossos soluços e com os dos italianos também. O que ela sentiu justamente era essa total empatia com ela, benevolência e empatia e abertura e também essa possibilidade de, se ela não quisesse dizer nada, não dizer nada. Então eu acho que foi mais um encontro de personalidades do que o facto de ser mulher. Sim, sim. Mais perguntas?
Já agora tenho mais outra, que é como é que foi o primeiro visionamento para ambas? Sim. Sim, eu estava preocupada sobretudo com a Eduarda, não é? Porque o que se conta da Eduarda é complicado, etc. Mas não, foi muito bem recebido. Isso é muito emocional. Sim, muito. Mas foi bem recebido também pela Eduarda, porque aquela história que a mãe conta da revista, daquela revista neofascista que ela encontra nas coisas da filha, etc. A Eduarda não se lembra, ela diz, eu não me lembro. É curioso como a memória apaga, é seletiva, e a própria Denise diz quando ela foi presa, ela também não recordava os pontos de encontro. A memória apagou como uma forma de proteger-se, justamente. Isto acaba por ser para elas um documento sobretudo de preservar uma memória, não é? Sobretudo para a filha, até agora. Sim, para ambas. Aliás, a Denise disse-me, agora escreveu-me antes de eu vir para cá, nós ficamos com muita relação. Lá está, acho que um filme muda sempre a vida de uma pessoa, em todo caso da realizadora ou do realizador, e acho que o filme, para valer a pena, tem que mudar de alguma forma a nossa vida, como foi também o que me aconteceu nos Capitães de Abril, e aqui também. Mas ela dizia-me assim, eu queria tanto que o filme fosse distribuído em Portugal e continuasse, porque esse filme é a única arma que eu tenho, porque ela ainda hoje está a lutar para o reconhecimento do que aconteceu com o Bacuri, do que foi feito ao Bacuri, etc. Então ainda está em processos e coisas assim, e ela diz, esse filme é a minha única arma, etc. E cá em Portugal há uma nova geração que não sabe nada do que se passou no Brasil, só conhece o Brasil depois das novelas, não é? Sim, de facto, e como disse a Isabel, tem muito a ver também com a nossa história, não é? Eu tinha adorado o 40. Nós somos, estamos a falar agora, por exemplo, dessa coisa de se preservar a memória e de ser a única coisa que é a forma de luta. E de repente eu lembrei-me da minissérie que nós fizemos, da Noite Sangrenta, não é? Que é a história da caminhonete fantasma onde matas os heróis da República, que é uma história que foi apagada dentro da nossa história, que ninguém conhece, que muito pouca gente ouviu falar, e que foi a mulher do Carlos da Maia, que tem um país inteiro cheio de ruas a dizer Carlos da Maia, herói do 5 de outubro, que é assassinado numa noite, que é metido dentro de uma caminhonete e é assassinado, e que nunca se descobriu realmente a razão. E curiosamente ela morre em 74, portanto ela morre a lutar por saber, seja, publica um livro, vai contra a igreja, vai contra, porque se dizia que poderiam ser maçonia, podia ser os anti-sionistas. Havia várias possibilidades, mas tu nunca percebes o porquê. Que é isso que ela diz ali, que é alguém que dê a cara. É exato. Não é? Da mesma forma que eu estou aqui a dar a cara, sim. Alguém que dê a cara. Sim. E realmente a memória é complicada porque se apaga e porque nós facilmente. Se nós esquecemos das coisas recentes, nós esquecemos das histórias terríveis que se passam. Então hoje em dia, com a televisão e com tu assistires permanentemente a bombardeamentos e a coisas terríveis, não é? E de repente te esqueces que aconteceram. E pronto, e acho mesmo que isto de repente também fica à voz dela. Eu estava a pensar no fim, que é quase como isto dar-lhes uma identidade também, dar-lhes um cartão de cidadãos, estás a ver? Ou seja, dar-lhes orgulho pela luta que tiveram e pelo que passaram, acredito que sim. Sim, aliás a Eduarda diz isso. O que é curioso de facto é que acho que todo este trabalho que o Brasil, a Argentina e o Chile estão a fazer são trabalhos que reforçam a democracia, quer dizer, dar acesso à memória, buscar a verdade, fazer com que as novas gerações tenham conhecimento da sua história, da história dos seus pais, dos seus avós,
para já é um ato muito belo, eu acho, e depois de facto, é o fundamento da democracia. E, no entanto, muitos países europeus não têm pressa nenhuma em fazer este tipo de trabalho, e nós estamos de alguma forma incluídos nisso, sem dúvida. É natural, mas de saber lidar com aspectos mais negros da história, não querer ir para aí ou não querer ver. Será isso? Eu sei, por exemplo, aqui agora ao festival vem o Juiz Garçon, não é? O Juiz Garçon conseguiu processar o Pinochet, mas não conseguiu dar a palavra às vítimas do franquismo, da Guerra de Espanha, portanto, de 36. Uma coisa muito mais antiga. E quando ele tentou defender essas famílias que simplesmente queriam saber onde estavam os restos dos seus antepassados, dos seus avós, etc., ele foi afastado, por isso simplesmente afastado. Portanto, há forças muito fortes e muito negras que ainda percorrem a nossa querida Europa e acho que temos muita luta pela frente, com certeza, para a verdade, não é? Para a verdade que confirma que somos democracias. Será? Sim. E depois de uma das coisas mais importantes que a Mandela fez foi a Clinton Commission. Sim. Onde, por exemplo, uma amiga minha foi assassinada e as filhas tiveram muito apoio a confrontar o assassino. Sim, sim. Eu vi isso, a Ruth First, eu vi isso. E então eu estive agora em Londres, há uma semana atrás, com as 3 filhas do Rio. E não há dúvidas que a pessoa nunca sai deste terrível choque. E nós estivemos com o assassinato. Mas o facto que eles tiveram esta oportunidade de saber exatamente como foi feito, sabem como é que foi a data, como é que porquê e tudo isto ajudou bastante. Mas eles não conseguiram fazer o que a Maria fez com este filme, é falar nós ficamos ali naqueles dias que estivemos juntos, falar disto, daquela e de outras coisas, mas publicamente eles pegam. São todos no cinema. Mas eu vi aquela reportagem, não sei se era um documentário, uma reportagem que eu vi, quando a filha, ela chega até o próprio assassino da mãe. E é terrível, porque eu ponho muitas vezes a questão de dar a palavra aos assassinos, que às vezes é uma tentação também para os realizadores. Mas é terrível porque quando ela chega à frente do assassino, a filha do assassino da mãe, ele diz-lhe: isso era o meu trabalho na altura, agora faço colchões. Disseram para fazer a bomba, eu fiz a bomba, agora faço colchões. E de alguma forma ele ganha a conversa. É terrível, por isso a posição do realizador, eu acho, nos documentários e pronto, neste tipo de documentários políticos é muito delicada, porque exatamente. É um pouco o que acontece no The Act of Killing. O Act of Killing, a história com H grande pode ser maior do que pode as Não, mas o fascínio essa origem do mal, não é? Do mal absoluta, é preciso. É uma coisa que eu adorei no Shoah, não é? Já partimos para uma coisa que eu adorei. Sim, mas o Shoah, por exemplo, o Lanzmann, quando ele entrevista os assassinos, entrevista com uma raiva, com um desprezo que eu achei fantástico, porque nunca há ambiguidade. Sim, ele não é neutro, nem de facto quando entrevista as vítimas, mas sobretudo está
está muito evidente a atitude dele quando entrevista as vítimas e quando entrevista os carrascos, não é? E quando entrevista os carrascos sente-se tanto desprezo que só se pode desprezar aquela. E eu achei isso também muito, muito interessante no show. Eu não cheguei exatamente no início da conversa que houve antes do filme, por isso não sei se foi explicado, se não. A minha pergunta era como é que chegou a estas duas pessoas para esta história? Sim. Então, isto foi a Comissão de Amnistia e Reparação, mais uma coisa que eu acho que é admirável no Brasil, está a promover todo o tipo de trabalhos artísticos e criativos sobre estas histórias, porque são milhares de histórias, assim, muitas são fantásticas. Então, claro, exposições, peças de teatro, cinema, livros, todo o tipo de coisas. E, curiosamente, eles pensaram em mim para esta história, talvez porque é uma história que tem muita ligação com a Europa, não é? Como elas passaram tanto tempo na Europa. Aliás, quando eles me contactaram, disseram que elas estão em Paris. Depois é que eu descobri que não estavam em Paris, estavam em Roma. E outra coincidência absolutamente extraordinária, não é? E é isso que me fascina também no documentário. Isso é uma coisa que eu não podia ter preparado, porque eu não sabia. Quando cheguei a Roma, vi que elas viviam exatamente na casa onde o Ettore Scola filmou Na Giornata Particolare, que é um dos filmes mais belos da história do cinema, contra o fascismo, não é? Que denuncia aquele dia tremendo em que o Hitler veio visitar o Mussolini a Roma e que todos os italianos ou todos os romanos foram fazer ovações ao Hitler, etc. E esse filme foi rodado exatamente na casa onde elas vivem. Era uma coisa que eu tinha absolutamente que integrar. Mas isto para dizer que foi a Comissão da Amnistia que me contactou, talvez por eu ter feito Os Capitães da Vila, suponho que sim, e por ser uma pessoa que claro, tem muita ligação à Europa, mas também é muito fascinada pela América Latina e pelo Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa. Não, é só dizer que é uma encomenda mesmo. É mais que uma encomenda, é uma proposta, não é? Eu quero fazer uma pergunta que vai quebrar um bocadinho a fluidez da reflexão sobre a história, porque me toca a mim aqui a música. Foi António José de Almeida que escreveu a peça para flauta e... Sim. Então João e Máscara, sim. Ok. A música aparece nas escadas. É, exatamente. Eu gosto sempre de pôr um pouco de música do meu pai. Como é uma história também de pais e filhos. Os Capitães da Vila também tem, exato. Sim, eu achei que, claro, de repente o Olé Olá apareceu-me assim, nesta versão de Nara Leão, pareceu-me totalmente em resposta ao que elas contavam, não é? Daquelas que meninas já pode chorar, não é? Porque de facto há um momento em que, pronto, já se pode chorar, já se sabe a verdade, já se pode libertar qualquer coisa. Os olhos dela, nas fotos iniciais, aquelas fotos a preto e branco, tu sentes um olhar que não vai quebrar de maneira Sim, nenhuma. são as fotos da polícia. São as fotos da polícia, Sim. olhar é mesmo do É género. incrível. E ela é uma bebê, ela tem 21 anos, está grávida, é uma bebê. Não vou quebrar, não vou chorar nunca. Vou estar aqui, é mesmo bonito. Mas ela agora chora muito e ainda bem, porque vai lavando. A menina já pode chorar. Muito obrigada.